Oi, muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso. Hoje falaremos sobre fatores. A gente já sabe que fatores são objetos do R usados para categorizar dados e analisá-los como níveis. Eles são muito úteis na análise de dados, especialmente na modelagem estatística. O que isso significa? Ele vai pegar um vetor de caracteres e vai assignar ele a um código de 1 a 10, de 1 ao número que for, dependendo das as diferentes categorias ou valores que tiver dentro. Esses números, ele não tem valor intrínseco, ele é simplesmente para organizar. Ele é como se fosse criando rótulos, certo? E esses rótulos facilita a gente na hora de analisar, até para fazer gráficos, tá bom? Então, a gente cria fatores usando a função factor, certo? Mas, primeiramente, vamos criar aqui um vetor de caracteres com as posições, as direções. Vamos olhar esses dados. Aqui está, nosso vetor de caracteres. E você vê que tem muita repetição aqui, então ele tem categoria. Aí a gente vai pôr essas funções aqui, é bem legal. E você está perguntando ao R se ele é um fator, se ele é um número, se ele é tipo numérico, se ele é caractere, se ele é lógico. É como, em vez de você criar a classe, você vai diretamente para saber se ele é o que você quer. Então, vamos rodar aqui. A gente sabe que ele não é fator, falso, ele não é numérico, ele é caractere, verdade. Ele não é lógico. Se a gente for olhar a estrutura desse vetor, usando a função estrutura, ele vai dizer para a gente que é um caractere de 11 elementos, nos quais esses são os 11 elementos. Agora, se a gente pegar criar um fator do nosso vetor de dados, a gente vai usar a função fator e vai alimentar ele um vetor. E é esse vetor de caracteres. O que essa função vai fazer? Ele vai pegar esse daqui, vai ver os elementos que se repetem e ele vai categorizá-los. Então, por exemplo, a gente vai pegar aqui, eu vou criar esse objeto, fator, e vou olhar esse objeto. Ele criou um objeto, você vê que está na mesma ordem que está o meu vetor de caracteres, só que nesse caso aqui são fatores. E esses fatores têm 3 níveis, leste, norte e oeste. Ele faz uma organização aleatória, certo? Então aqui, quando a gente pergunta a ele se ele é fator, ele vai responder que sim. É verdade, é um fator. Ele não é numérico, ele deixou de ser caractere, tá vendo? Falso. Continua sendo lógico, e quando você vai olhar a estrutura dele, ele é um fator com 3 níveis. Leste, norte, e aqui, ó, o código, 1, 3, 5, 2. Agora, a gente pode mudar. A gente falou, eu não gostei dessa ordem aqui, ficou leste, norte, oeste. Eu prefiro que a ordem seja leste, oeste e norte. Então, eu posso dar a mesma função, e isso eu recomendo depois vocês dar um help no factor ou usar o comando interrogação para checar mais informações úteis. Mas isso aqui é o básico do básico, certo? Então, eu vou criar uma nova ordem dos dados, né? Então, eu vou pegar o fator, eu vou alimentar ele com esse fator, que também podia ser o vetor dados, não teria problema. E aqui eu vou dizer que o rótulo dele, os labels dele, vai ser assim, leste, oeste, norte, nessa ordem específica. Então, quando eu mandar... Deixa eu juntar aqui para vocês verem. Então, quando eu criar esse objeto, ele vai estar nessa ordem específica, tá vendo? Leste, oeste e norte. E quando eu olhar a estrutura dele, ele vai dizer que está em 3 níveis, e essa vai ser a ordem que ele vai estar, tá certo? Agora eu também posso usar, da mesma forma que eu posso usar suscritos em vetores, acessar elementos dentro dos vetores, eu posso fazer isso com fatores. Por exemplo, vou criar aqui um vetor de estado. Aqui eu vou criar um fator
com o vetor de estados, com a ordem específica essa daqui, a mesma ordem, certo? Então, eu vou colocar como esses rótulos. Criei. Então, vamos listar ele, tá vendo? Ele vai listar. Aqui está a lista, esses são os níveis. Aí eu vou selecionar, eu quero que, dentro do fator estado-fator, eu quero a terceira posição, que seria a MT. Então, aqui você vai, e você vê que ele selecionou o MT, desse fator. E se eu quiser selecionar 2? Aí você coloca a função de concatenar, e diz que você quer a posição 1 e a posição 5. Então, ele vai dar PR e PI. Vamos ver? Ups, PM. Então, ele deu PI e PM, certo? Posição 1 e a posição 5. E aqui eu também posso usar um vetor lógico para selecionar elementos dentro do meu fator. Certo? E aqui você primeiro tem que entender que ele não está nessa ordem, porque os níveis são diferentes. Então, ele vai, quando a gente for olhar na estrutura dele, deixa eu colocar aqui, estrutura do estado-fator. Você viu que ele está com nível e o 5 é PR, e as ordens dele vai ser diferente, entendeu? Ele está ordenado de uma maneira diferente, então é por isso que ele selecionou o PI e o 1 e o 5, certo? Mas de todas as formas, você sabendo isso, você consegue selecionar com um vetor. Você também consegue selecionar com um vetor lógico. Nesse caso aqui, eu não escrevi falso verdadeiro, como eu fiz nos vetores. Aqui, ó. Falso verdadeiro, falso verdadeiro. Eu utilizei um vetor que continua sendo lógico, só que com FT, para economizar a escrita. Às vezes no código você quer ir mais rápido. E aqui ele vai fazer o que coisa? Falso verdadeiro, falso, falso, falso. Só tinha um verdadeiro, que é o PR. Por causa da organização. Tá certo? Eu também posso selecionar todos, exceto um. Tá? É só colocar menos a posição que você deseja. Aqui está todos, menos a que está na posição 2, ou que é do código 2, né? E o fator também eu posso tirar 2. É só usar a função de concatenar. Tá vendo? Aí seleciona 3, porque 2 foram descartados. Eu também posso gerar fatores, certo? Eu posso gerar níveis de fatores com a função GL, certo? Isso aqui é interessante porque, às vezes, você está querendo criar uma função, criar um objeto, mas você não tem... Da mesma forma que você cria sequências de números, às vezes você precisa fazer uma sequência de fatores. Então, vamos criar aqui um fator. Aí vocês usam GL para dar mais umas informações, que é bem legalzinho também. No primeiro, eu vou colocar 2 números inteiros. O primeiro vai ser o número de níveis que eu quero 3. Rio de Janeiro, Brasília e João Pessoa. Eu quero 4 repetições desses níveis. E esses são os rótulos que eu vou utilizar para criar esse vetor. Então, eu vou colocar aqui. Deixa eu apagar aqui para ser mais limpo em cima. Aqui está o vetor. E aqui tá vendo? Minhas repetições e os níveis. 1, 2, Rio de Janeiro, Brasília e João Pessoa. Bom, isso é sobre vetores. A gente vai ver um pouquinho mais lá no DataFrame, para sua utilização para selecionar elementos dentro do DataFrame. E bons estudos.
e até a próxima aula.